ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, discutiram o agravamento da situação no Oriente Médio em conexão com a ação militar de Israel contra o Irã. Ao mesmo tempo, eles foram unânimes no fato de que é necessário interromper imediatamente as hostilidades e evitar o desenrolar da espiral de violência, com as consequências mais graves e imprevisíveis para a situação em toda a região. O lado turco, com aquele linguajar diplomático, disse que tinha grande apreço pela prontidão contínua da Rússia em fazer esforços de mediação no interesse de ajudar a encontrar soluções mutuamente aceitáveis para as disputas existentes, incluindo aquelas relacionadas ao programa nuclear iraniano, como parte do estabelecimento de um processo de negociação sustentável. Bom, a conversa aconteceu por iniciativa do lado turco. Bom, gente, agora indo para o Golfo Pérsico, a terceira noite desse conflito entre Israel e Irã continuou intensa, Israel atacou a indústria de energia e o Ministério da Defesa do Irã. E do outro lado, vários mísseis iranianos passaram pela defesa aérea israelense e acertaram em cheio uma refinaria e até destruíram um prédio residencial no sul de Tel Aviv. Em Teherã, eles confirmaram o ataque israelense, dizendo que depósitos de combustível próximos à capital foram alvo de incêndios gigantescos. E os Estados Unidos nisso tudo, hein? Trump, depois daquela parada militar que coincidiu com o seu aniversário, avisou nas redes sociais: se formos atacados de qualquer forma pelo Irã, toda a força e poder das Forças Armadas dos Estados Unidos virão sobre vocês em níveis nunca vistos antes. Bom, esse aviso veio porque o Irã havia ameaçado atacar Reino Unido, França e bases dos Estados Unidos na região, caso os três países interceptassem seus mísseis lançados contra Israel. Bom, não sei vocês, mas eu acho que Israel está torcendo para que o Irã ataque as bases dos Estados Unidos. Nesse caso, Trump, que não está nem um pouco a fim de entrar em uma guerra, vai ser obrigado a fazer isso. Quando Israel diz que destruiu instalações nucleares iranianas, gente, ele está falando em partes visíveis da instalação. Mas o pesado mesmo está no subsolo, e só os Estados Unidos teriam bombas capazes de atingir esses sítios estratégicos do programa nuclear iraniano, como a usina de Fordow, que está praticamente enterrada no meio da montanha. A tensão é que Trump vive fazendo ameaças, e o Irã acusa os Estados Unidos de serem sócios de Israel nessa ofensiva. E Israel pediu formalmente que os Estados Unidos entrem na guerra contra o Irã. Segundo o portal Axios, que conversou com 2 oficiais israelenses, esse pedido foi feito nas últimas 48 horas. A ideia é que os Estados Unidos ajudem a destruir o programa nuclear iraniano. O que o Axios apurou é que, durante uma conversa recente entre Netanyahu e Trump, o presidente americano teria dado a entender que poderia aceitar o pedido se achasse necessário. Um representante americano confirmou que Israel fez esse apelo, mas também deixou claro que a administração ainda não está considerando a entrada direta no conflito nesse momento. Essa hesitação, gente, tem um peso, A entrada dos Estados Unidos, mudaria completamente o nível do confronto. A gente estaria falando de uma guerra aberta entre potências com impacto global. Com boa parte do seu alto comando militar eliminada, Israel diz dominar o espaço aéreo iraniano do oeste até Teherã e afirma ter danificado seriamente vários complexos nucleares. Mas do outro lado, o ministro das Relações Exteriores do Irã sinalizou que está aberto a tentar diminuir o fogo, dizendo que, se os ataques israelenses pararem, as respostas iranianas também param. Aí vem o Trump, com aquele estilo morde e assopra, e posta depois: podemos facilmente fechar um acordo entre Irã e Israel e acabar com esse conflito sangrento. Mas segundo fontes citadas pelo jornal israelense Haaretz, os Estados Unidos estariam realmente tentando trocar recados entre Tel Aviv e Teherã para acalmar as tensões, embora isso fique longe de uma mediação oficial. Agora, vocês sabiam que Trump já conversou sobre essa guerra com Putin e com o emir do Catar, Al Thani? Ele está em contato direto com o presidente Pezeshkian desde sexta-feira. E os líderes do G7, a caminho do Canadá, querem aproveitar o encontro com Trump para pressionar por menos escalada. Até o chanceler alemão ligou para o sultão Al Said de Oman, que estava de prontidão para sediar conversas entre os Estados Unidos e Irã para discutir a suspensão do conflito e impedir que o Irã tenha armas nucleares. Agora, voltando para o fronte, gente, a noite de sábado foi a mais sangrenta até aqui, hein? Segundo relatos, 10 civis morreram em prédios atingidos por foguetes iranianos e mais de 200 pessoas ficaram feridas.
Em Batian, ao sul de Tel Aviv, equipes de resgate vasculharam os escombros de um edifício em busca de 4 desaparecidos. Do outro lado, imagens de Teherã mostram o céu noturno em chamas, depois que Israel atacou depósitos de combustível e instalações de indústria de gás. Como nós sabemos, esses alvos são estratégicos, inclusive para a economia iraniana, e isso levanta preocupações sobre impactos no mercado global de energia. Segundo o governo iraniano, 78 pessoas foram mortas na sexta-feira e pelo menos 60 morreram no sábado, só em um prédio residencial de 14 andares que foi completamente destruído. Gente, metade dessas vítimas eram crianças. Segundo as autoridades israelenses, mísseis iranianos atingiram prédios residenciais, deixando pelo menos 10 mortos, entre elas crianças. Isso acabou elevando o número total de vítimas em Israel para 13 em 2 dias. Equipes de resgate estão revirando os escombros com cães farejadores e escavadeiras pesadas. Por volta das 4 da tarde de hoje, as sirenes voltaram a tocar em plena luz do dia, e novas explosões foram ouvidas em Tel Aviv. Um oficial militar israelense, que pediu anonimato, admitiu que, quando o Irã dispara grandes salvas de mísseis, nem os sistemas mais avançados conseguem interceptar tudo. Netanyahu foi pessoalmente hoje ao local do ataque e prometeu: o Irã vai pagar um preço muito alto pelo assassinato premeditado de civis, mulheres e crianças. Como se do outro lado também ele, o premier, não tivesse sido responsável pela morte de crianças, Eu digo isso porque os ataques israelenses já mataram dezenas de civis iranianos desde sexta-feira, entre eles pelo menos 30 crianças. Agora, é claro, o exército de Israel garante que não mira civis de propósito, mas, como temos visto em Gaza, o resultado tem sido trágico. Para vocês terem uma ideia da intensidade, gente, o Irã lançou cerca de 70 mísseis e dezenas de drones numa única noite. Em 2 noites, foram mais de 200 mísseis disparados pelo Irã e entre 20 e 24 deles conseguiram furar as defesas. Não sei se vocês já perceberam, mas Israel não costuma identificar os locais atingidos, E como justificativa, ele diz que não quer que o inimigo saiba quais são as áreas mais vulneráveis. Agora, gente, o impacto no mercado de energia já está acontecendo. E isso se o Irã não cismar de fechar o Estreito de Hormuz. Aí a coisa pioraria ainda mais, porque 30% do petróleo mundial passa por ali. Só na sexta-feira, antes mesmo de Israel atingir alvos no setor de petróleo e gás, o preço do barril subiu 9%. A expectativa agora é sobre a abertura do mercado na segunda-feira, para ver se os preços vão continuar disparando ou se a situação vai se estabilizar. Desde sábado, Israel atingiu depósitos em Teherã e também instalações no campo de gás Sul-Fars, o maior do mundo, que abastece a população iraniana. Mas até agora os alvos ligados diretamente à exportação de petróleo foram poupados. E o Irã, gente, embora tenha ameaçado interferir no tráfego marítimo do Golfo, ainda não fez isso, Traders disseram que compradores de petróleo estão buscando contratos de longo prazo para tentar se proteger contra possíveis interrupções no fornecimento, o que pode gerar volatilidade nos próximos dias. Israel afirmou que, na madrugada de domingo, mais de 80 alvos foram atingidos, incluindo o que o exército descreveu como a sede do Ministério da Defesa iraniano e partes importantes do programa nuclear. As imagens que circulam mostram equipes de resgate iranianas usando lanternas para vasculhar os escombros, especialmente em áreas densamente povoadas. Já em solo israelense, a segunda noite de ataques iranianos começou por volta das 23 horas de sábado, com sirenes disparando em Jerusalém e Haifa. Cerca de 1 milhão de pessoas correram para abrigos antibomba. Horas depois, Tel Aviv e Jerusalém ouviram novas explosões enquanto o céu era cortado por mísseis e interceptores em ação. Segundo as autoridades, dos 270 mísseis balísticos disparados pelo Irã, 22 conseguiram furar o sistema de defesa. O problema é que, até pouco tempo atrás, o Irã poderia contar com forças aliadas, como o Hezbollah no Líbano ou milícias no Iraque e em Gaza, Mas depois de 20 meses de guerra com o Hamas e os conflitos do ano passado com o Hezbollah, a capacidade de ação desses grupos acabou ficando reduzida. Mesmo assim, gente, Israel afirma ter alvejado o chefe do Estado-Maior dos Houthis no Iêmen, após o grupo lançar um míssil contra o território israelense. E o movimento dos Houthis, alinhados com o Irã, declarou no X que atacou alvos sensíveis em Jaffa usando mísseis hipersônicos Palestine 2, coordenando os ataques com a ofensiva iraniana. Israel também realizou um ataque aéreo no Iêmen no sábado.
Segundo Ravid, o ataque foi uma tentativa de assassinar o principal comandante militar do movimento político-militar xiita Ansar Allah, que é o que nós conhecemos como Houthis, tá? Ahmad Ali Galdarzi, comandante da Guarda de Fronteira, disse que as unidades de fronteira do Irã impediram que 44 drones e quadricópteros entrassem no espaço aéreo do país nas últimas 48 horas, de acordo com a agência de notícias oficial IRNA. E ainda tem mais, hein? Segundo a agência MER, um destroyer do Reino Unido teria se aproximado da região com o suposto objetivo de dar suporte a Israel, inclusive ajudando na orientação de mísseis. A resposta do Irã veio por meio da inteligência naval, que enviou drones com mensagens de alerta, obrigando o navio a mudar de rota e abandonar a entrada no Golfo Pérsico. A Marinha Britânica não comentou nada até agora, tá? Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.